Pronto. Nós terminamos, nós terminamos o capítulo 9, que falava sobre causa e efeito. E entramos no capítulo 10, que fala da ação e reação. A primeira olhada assim pode nos dar a impressão, mas vai falar de novo do mesmo assunto? E isso vai despertar na gente como se diz, uma pulguinha atrás da orelha. Será que não são exatamente a mesma coisa? Lei de ação e reação, causa e efeito, karma. Isso, ao longo das leituras, quem enveredar por esse caminho de pesquisar isso, vão perceber que não é que eles sejam diferentes em si na essência, mas a forma de ver e de interpretar de cada filosofia, de cada forma religiosa, apresenta nuances diferentes. E se você souber unir esses nuances particulares que cada um apresenta, você consegue ir desenvolvendo uma visão melhor do todo, e não aquela única linha que você está acostumado a seguir. E para um livro ter 2 capítulos seguidos, um falando da causa e efeito e o outro da ação e reação, é porque, de alguma forma, eles também entendem esses 2 movimentos com algumas diferenças. Então, vamos seguir aqui a leitura. Só um minutinho, Silvio. Diga. Que coisa interessante. Eu estava lavando a louça, né? E estava justamente pensando pensando no pensamento universalista que nós somos. E aí você vem e acaba de falar isso. Assim, eu nem sabia que o título era Ação e Reação. Simplesmente estava lavando a louça lá, e aí vim para cá, correndo, que cheguei atrasado, aí estava com esse pensamento, né? Uma coisa incrível, só isso. E também eu me lembrei, eu estava mexendo na época, meus pais tinham uma literatura muito vasta, minha mãe, sobre essas coisas, e hermetismo, né, do Hermes Trismegisto, e o hermetismo que fala que tem as leis lá, né, o que está em cima está embaixo, o que vai para um lado vai para o outro. Faz tempo que eu li, eu não guardo muito, mas me lembrou isso, ação e reação. E isso que você falou, né, dos vários caminhos. E no hermetismo ele fala sobre isso, né? É tudo um pouco aquela coisa do efeito borboleta, né? Que as pessoas falam brincando aquela história da borboleta, né? Que se ela bater a asa de um lado, de um continente, causa um furacão no outro. Mas, claro que isso é um simbolismo, né, exagerado, mas tudo está relacionado de uma maneira que foge muito ao nosso alcance ainda, mas que tudo está mas intimamente, absurdamente intimamente relacionado. Isso não dá para se questionar mais. Vamos ver o que eles falam aqui. Não tivemos muito trabalho na aula prática. Realizamos tudo com pouca ajuda. Dona Isaura explicou. Tenho aqui algumas fichas de pessoas encarnadas que levarei para a crosta. Iremos vê-las e, pelas suas fichas, saber qual a ação que desencadeou a reação presente. Deixo claro que nada há de curiosidade. Isto é feito para que possam aprender com exemplos verdadeiros. Viemos para a terra de Herópolis.
deixando-o num posto de socorro. Todos juntos fomos ver as pessoas que íamos estudar. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Era alegre, um deficiente mental. Conversava sentindo-se muito importante. Às vezes, andava com seu cavalo de pau, tendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violina de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Andava pelas ruas e algumas pessoas o ajudavam. Outras, mais por brincadeira, o contrariavam, deixando-o nervoso. Às vezes, corria atrás das pessoas que mexiam com ele. Sofria de epilepsia que, com os ataques, fazia-o cair e debater-se, deixando-o machucado. Isso aqui é só um aspecto que eu vi aqui, que algumas pessoas, né, ajudavam e outras, por brincadeira, o irritavam só para ele ficar nervoso. E isso é tão comum. Você não vê adultos fazendo isso, mas isso é tão comum entre as crianças, quando tem alguém que seja desequilibrado, desarmonizado, que se irrita e, e faz as coisas muito de forma espalhafatosa. Eu já vi isso tantas vezes, né, de ficar instigando, mexendo, até perder o equilíbrio total e sair correndo atrás, começar a xingar. E aqueles que cutucam acham engraçadíssimo isso. E parando agora para pensar, né, lendo a história toda, né? Que mesmo por brincadeira, mas que brincadeira é essa? Qual o divertimento você tem em tirar o equilíbrio de uma pessoa? Mas são crianças na Terra. Isso ou veio por intuição das companhias ou da própria intimidade dele. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque na minha infância eu já fiz isso também, quando era moleque. E estou parando para refletir agora sobre isso. Por que a gente faz isso? Que, de certa forma, a gente está causando mal-estar, está causando mal a alguém. Mas ninguém se toca isso. E o próprio livro fala por brincadeira, como se fosse uma coisa inocente. Mas não pode ser encarada como uma coisa inocente. Porque algumas pessoas que, quando criança, fizeram isso, podem despertar para uma outra forma de ver o mundo e nunca mais repetirem isso. Mas outras podem, a partir daí, enveredar por um outro tipo de jornada e achar que pode lidar com tudo que é diferente, com tudo que ele menospreza ou que ele acha estranho, de forma jocosa ou até perniciosa. Então, nesse ponto aqui do livro, eu vou discordar, não vou dizer veementemente, seria grosseria, mas discordar de dizer que isso é feito só por brincadeira. Porque aquele espírito que já está ali, por algum motivo, passando por aquilo, sofrer mais um tipo de estímulo negativo, causa dor a ele, causa sofrimento. De alguma forma, aquilo faz mal a ele. Silvio, a gente está falando de uma coisa assim bem forte, né? Bem emblemática. Mas você, não sei se você já viu famílias, pessoas que convivem, como elas fazem isso no dia a dia. Um alfinetando o outro, em termos de brincadeira, que sabe que é aquela brincadeirinha que vai, seja na política, seja no futebol, seja todos alfinetando, fazendo brincadeirinhas, e que muitas vezes depois geram
coisas, irritação e tudo. Principalmente assim, os grupos se encontram, famílias que pensam diferente, aí começa a tomar sua cervejinha, não sei o quê, aí um faz uma brincadeirinha ali para futucar, e cutucar, aí o outro cutuca, daqui a pouco sai aquela brigaiada danada. As pessoas tem pessoas que têm esse prazer, sabe, de cutucar, e não é só no caso desses, de uma pessoa que está ali na rua, e que esse já é um macro, ou então a criança, mas nós, seres humanos, muitas vezes, no dia a dia, nas nossas brincadeiras, né, ela vem para futucar o outro, para cutucar, para ferir, aquela alfinetadinha, brincadeirinha, isso eu confesso, me irrita profundamente, porque às vezes eu vejo próximo a mim esse tipo de brincadeirinha e que, na verdade, é só para ferir. E isso eu vejo em muitas situações, em muitos lugares, trabalho, família, tudo. O ser humano tem muito disso ainda. Exatamente. Eu estava falando especificamente disso aqui, mas tu ampliou de forma maravilhosa. E isso a gente fala muito da bondade, da superioridade, das coisas latentes que a gente tem dentro de si para se tornar melhor. Mas nós ainda temos latente muita maldade dentro da gente, muita perversidade, muito egoísmo, muita vaidade e muita coisa ruim. E dizer, ficar só enaltecendo as conquistas, é tapar o sol com a peneira. Acho que o nosso processo de conscientização não começa até a gente entender o que é todas essas formas que você vê espalhadas pelo mundo que tentam demonstrar equilíbrio, yin e yang, a história do caminho do meio e tantos outros, o equilíbrio no I Ching, é ter consciência, não só que eu já fui mal, já fui perverso, agora eu sou bom. Não. Nada do que a gente cria, nada do que a gente pensa é alijado do nosso ser. Continua ali. E a gente consegue o tal do caminho do meio justamente porque a gente sabe o que é o nosso pior e qual é o nosso potencial de melhor. Então, fingir que nós não somos seres potencialmente maléficos, potencialmente cheios de idiosincrasias e de perversidades, é ser ingênuo. É estar usando a sua vaidade para se considerar uma coisa melhor do que realmente somos. O nosso crescimento não está em só se tornar bom, é em saber que esses conhecimentos, esses atributos que a gente vai desenvolvendo, vai relembrando, que nos fazem agir, pensar e falar de forma mais fraterna, tem uma contrapartida que não está na pessoa do lado, não está do outro lado do universo, não. Está em nós mesmos. Porque nós podemos ser os mais fantásticos seres humanos quando estamos aqui na reunião, num trabalho, numa organização qualquer que esteja levando bem-estar a quem necessite, dentro de um momento de oração, de comunicação profunda com a espiritualidade superior. Mas ali a 5 minutos a gente pode passar por uma situação que faça ressurgir toda a nossa inferioridade acumulada durante todos esses anos, milênios, talvez, de caminhadas, e querer matar de porrada uma
pessoa na rua, mesmo que por um segundo. Ontem foi terça? Ontem foi terça. À noite, quer dizer, eu e Sônia, a gente participa de sopa para necessitados. Ele está ali com a boa vontade, cheio de amor, não sei o quê. Mas, de vez em quando, tem situações que irritam tanto que você fica com raiva. Ah, o trabalho foi todo por água abaixo? Não. Isso é o que nós somos. E o caminho do meio é isso. Você saber que você tem dois lados da moeda. E equilibrar isso, não deixar um se sobrepor ao outro. E não existe isso. Que me perdoem os que se ofenderem com o que eu vou dizer agora, mas se você pudesse perguntar a Jesus isso, ele vai dizer que ele também tem um lado negativo. Ele já passou por isso, mas essas coisas não sumiram dele. Ele só conseguiu equilibrar. Equilíbrio é isso. Você saber o teu máximo e o teu mínimo. E ter capacidade de não exagerar nem para um lado nem para o outro. Usar tudo que você aprendeu na medida certa. As nossas caminhadas inferiores não nos ensinaram nada? Ensinaram e muito. Porque através das nossas experiências, que alguns chamam de negativas, nós aprendemos várias coisas que não podem e não devem ser repetidas. É o que muitas vezes eu falo em questão da humanidade, do conhecimento da história. Que muitas coisas vão recrudescendo, ressurgindo no momento atual, porque esses que tentam fazer renascer coisas que já aconteceram no passado, que não foram benéficas para a humanidade, não conhecem a história. E quem conhece a história sabe o que não pode ser repetido. E esse é o nosso caminho. A gente precisa conhecer a nossa história. A gente conhece realmente, profundamente a nossa história, a gente vai cada vez menos repetindo os desajustes e confusões que criamos em outras épocas. Silvio, eu só queria dar um parâmetro aqui. Veja só. Isso você falou de criança, de brincadeira. Na nossa época, isso era comum. Eu mesmo participei, mas eu nunca participei diretamente, porque eu ficava com dor na alma. Então, como fazia parte do grupo, eu ficava ali tudo na periferia, para não ser rejeitado pelo grupo, mas nunca participei ativamente e sempre passava mal para burro. Isso que ela está falando aqui de brincadeira, eu vejo assim, tá? Eu vejo que esses espíritos aqui são do século XIX e do século XX. Século XX, isso era corriqueiro. Nós participamos disso e vivenciamos isso. Inclusive, isso que a Dilma acabou de falar, são tudo pessoas do século XX. Agora, pum, fechou. Século XXI, o método pedagógico acabou. O método pedagógico evoluiu. Hoje tem uma coisa chamada bullying. Tem os colégios, teve um educador de um governador, de um presidente retrógrado, que hoje em dia, nos colégios de avançados, bota as crianças com deficiências físicas, deficiências mentais, para que haja essa convivência, essa educação. Isso é o novo processo pedagógico que está acontecendo. Então, hoje em dia, as crianças já começam a ter uma outra visão, não por parte delas, mas simplesmente por parte pedagógica, e esses espíritos que como são os nossos filhos, já tem um delta de evolução que a gente não tinha na época. Veja como ele... E aqui outro exemplo, que eles são do século XIX e do século XX, que a ficha, se fosse geração do século XXI, seria um tablet, um celular. E eles falam também que eles vendem dinheiro bus. Então, quer dizer,
eles estão ainda muito primitivos. Esses espíritos aqui também ainda estão na fase de aprendizado. Então, eu vejo essa geração dos nossos filhos já com um olhar muito diferente da gente, que nós fomos criados. É só isso que eu queria falar. Assim, as coisas vão modificando, Jair, mas o bullying é um novo nome do que se fazia antigamente. E o bullying na internet, você vê direto aí, chega a levar pessoas a suicídio. Então, que a humanidade está evoluindo, isso é inquestionável, né? Evoluindo no sentido de se modificar, se tornar mais consciente, mas ainda é um processo muito lento. Se a gente vive dizendo aqui, pô, esse livro aqui é atual, mas está dizendo a mesma coisa que o livro de 100 anos atrás falou. Mensagens espíritas, quantas e quantas vezes, pô, essa mensagem aqui é super atual para hoje. Aí tu vai ver, a mensagem tem 100 e tantos anos. Está dizendo a mesma coisa que das mensagens estão sendo recebidas no mês passado. Então, a mentalidade geral não modificou. Nós, infelizmente, aqui, e as pessoas que a gente tem mais convívio, não podem ser usadas como parâmetro para a humanidade. Porque nós somos uma minoria ainda esmagadora. Se fala muito desses 200 espíritos que estão vindo, que alguns já vieram. O próprio Divaldo disse que o Papa Francisco era um deles, e o próprio Francisco, vão reencarnar ainda nos próximos anos. Joana de Ângeles é um deles, que segundo os espíritas, é a única que vai reencarnar aqui no Brasil. Os outros 199 vão para a Europa, porque a Europa ainda tem um pensamento muito tradicional, muito arraigado em conceitos que precisam ser modificados. Então, tudo isso a gente tem conhecimento, mas a gente não pode simplesmente achar que está bom. Mesmo que 90% já esteja no caminho, digamos assim, da correção, a gente tem que falar nisso para os 10% que ainda não acordaram. Isso tem que ser constante. Isso não pode ser abandonado e relaxar, porque, não, está começando a entrar nos eixos. Não. Enquanto 101% não tiverem essa vibe, a gente tem que ficar lembrando isso e tentando modificar, tentando fazer as coisas acontecerem de forma diferente. E a gente só pode se acomodar, e se acomodar muito, entre aspas, quando todos estiverem compreendidos. E não devemos ter receio de ser chamados de chato, ou de impertinente, ou nada que seja. É repetitivo. Sou repetitivo, sim. Da mesma forma que a espiritualidade, com mais conhecimento, repete os ensinamentos, repete as mesmas ideias ano após ano, médium após médium, até que todos aprendam. Muitos já aprenderam, com certeza, mas muitos ainda precisam se conscientizar desses ensinamentos, dessas ideias. Então, a gente tem que repetir e repetir e repetir.